Os demônios podem causar acidentes, eles têm poder sobre a matéria, sobre os fenômenos naturais? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos, bem-vindos também os que estão chegando agora. Aprender sempre mais como atrair a ação dos anjos e afastar a influência do demônio no dia a dia é o objetivo dessas nossas conversas de segunda a sexta-feira. Eu tenho uma boa notícia, aqueles que ainda não ouviram, todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos tiveram seus nomes levados e aqueles que colocaram também suas intenções foram compactadas no caderno e levadas aos pés do menino Jesus de Praga, o nosso grande amigo lá, que foi na República Tcheca, o Sr. Jorge Martin. Ele levou esse caderno com todos os seus nomes e as suas intenções ali compactadas, e ele entregou. Primeiro ele foi ali diante do altar, tá aí a foto, ele foi diante do altar do menino Jesus de Praga, depois levou também um buquê de flores, em nosso nome, e entregou ali para um dos padres carmelitas. É um padre indiano que nasceu em Goa, na parte ali que tinha sido colonização portuguesa, ele até tem um nome português, e entregou também para o Sr. Jorge Martin segurar a imagem, a cópia da imagem que é utilizada nas procissões. Lembre-se que a imagem do menino Jesus de Praga é uma imagem de cera muito delicada, então ele entregou ali na sacristia. As intenções elas foram, portanto, oficialmente recebidas pelo santuário. Está ali mais algumas fotos das intenções. Depois ele foi ali com as flores diante do altar, ele disse que rezou um terço em especial por todos nós, todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Então, é muito importante a visita a santuários, e se nós não podemos ir pessoalmente, a gente envia as nossas intenções. Por isso que os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, ao longo de todo o ano, é uma forma de nós lhes agradecermos, levamos a vários santuários de São Miguel, dos Santos Anjos e outros santuários relacionados ao longo do ano. Bom, então vamos ao nosso assunto de hoje, o poder dos anjos sobre a matéria. Eu tenho aqui em 2 livros, o primeiro é este aqui, que é facilmente adquirido no Brasil pela livraria Petrus, é do Sr. Gustavo Antônio e Luiz Sérgio Solimeu, Anjos e Demônios, a luta contra o poder das trevas. E eles mostram como que os demônios, eles têm um certo poder sobre a matéria, desde que haja a permissão de Deus. Mas enquanto anjos, porque lembre-se, os demônios, eles são anjos decaídos, eles têm a natureza angélica. Portanto, certos poderes naturais ligados à natureza angélica, eles têm também. Os anjos, qual que é a diferença? Primeiro, que eles são bons, e segundo, que eles foram, depois que eles passaram na prova, aqueles que se juntaram a São Miguel Arcanjo, eles disseram sim, eles foram fixos na glória de Deus, na visão beatífica, na visão de Deus face a face. Eles não podem mais sair, não tem mais possibilidade de se perverterem. Assim como os demônios, também eles se fixaram no mal e não tem possibilidade de conversão, porque eles fixaram a vontade deles no mal. Bom, é o que vai acontecer com todos nós logo depois da morte. A nossa vontade fica fixa ou por Deus ou contra Ele. Por isso que essa vida é muito séria, Por isso que é importante nós termos esse tipo de conversa que nós temos aqui no canal. Mas então ele diz o seguinte: a presença, precisamos primeiro lembrar isso que eu tenho sempre insistido no canal, a presença dos anjos num lugar não se dá fisicamente no sentido de um contato físico, porque os anjos eles não têm corpo como nós, mas ele se dá por meio da sua atuação, é um contato operativo, e é por isso que a presença e a ação dos anjos é muito mais intensa do que a presença do homem. A minha presença está limitada a meu corpo e a minha área de atuação em determinado lugar. Os anjos, eles têm, como eles não têm corpo, eles têm essa leveza, por assim dizer, e eles, portanto, eles podem, se eles atuam muito num determinado lugar, a presença angélica ou a presença diabólica se fazem sentir com muito mais intensidade. É um pouco, sempre uso também o exemplo da luz. A luz pode estar acesa, mas se tem aquele dimmer, a gente pode aumentar ou diminuir. E o impressionante é que essa ação, a intensidade dessa atuação, muitas vezes depende dos homens. Deus vai permitir ou não permitir, de acordo com a ação e o pedido dos homens. Bom, em virtude da sua natureza espiritual, eles podem exercer sua atividade
e tanto fora dos corpos como no interior deles, conforme observa São Boaventura. Então ele cita: os demônios, em razão de sua sutileza e espiritualidade, podem penetrar em qualquer corpo e aí permanecer sem o menor obstáculo e impedimento. Então, pela natureza, eles têm o poder de penetrar em qualquer corpo material. De um modo direto e imediato, os demônios podem produzir na matéria apenas movimentos locais, ou seja, os demônios eles têm a possibilidade, e os anjos também, mas hoje nós estamos focando no caso dos demônios, eles têm a possibilidade de mover um determinado corpo, um determinado objeto. Por exemplo, eles poderiam entrar, num computador e começar a fazer as coisas funcionar. Eles não podem mudar a natureza das coisas. Então, se o demônio entra num gato, não pode transformar um gato num cachorro. Ele pode até, ele pode dar impressão aos olhos dos homens, fazer ilusões de ótica, mas ele não pode transformar um homem em um animal, por exemplo. Isso ele não pode. Mas ele pode entrar nesse corpo e pode influenciar, pode produzir ali um movimento local. Bom, caso Deus o permitisse, isso aqui é um conceito importante para nós, caso Deus o permitisse, os demônios, por sua natureza angélica, poderiam causar toda espécie de transtornos físicos. E aqui a primeira resposta: sim, os demônios eles podem causar acidentes. O cardeal Lépicier afirma que se pode dizer que praticamente não há nenhum fenômeno no mundo que não possa ser realizado, de um modo ou de outro, pelos anjos, logo também pelos demônios. E não raro o fazem, provocando tempestades, cataclismos, incêndios e outros desastres, como também aparições fantasmagóricas, ruídos infernais, e perturbações de toda a ordem. Então a gente vê todo esse pessoal aí que fala de aquecimento global, de catástrofes climáticas. De vez em quando a gente vê um que fala de aquecimento global. É o caso de um sujeito chamado Al Gore, estava fazendo uma palestra tinha marcado uma palestra sobre o aquecimento global e deu uma nevasca que nunca tinha acontecido nos últimos 50 ou 100 anos. Então, essas coisas podem ser produzidas também pelos anjos e pelos demônios. Não é que não haja leis da física. Nem tudo é necessariamente produzido pelos anjos ou pelos demônios. Existem as leis da física, são criadas por Deus, mas os anjos são os guardiães dessas leis. Né? E os demônios eles têm o poder, de sua natureza angélica, de interferir caso Deus permita. E Deus, eu repito, permitirá dependendo da ação dos homens. Então a gente vê que nós estamos literalmente, inclusive fisicamente, nas mãos de Deus, seja pela maneira ordinária, as leis da física, seja pela maneira extraordinária, por uma ação fora do comum dos anjos. Acontece que essa ação, ela nem é tanto fora do comum. Quantas vezes, por castigo de Deus, os anjos, eles produzem fenômenos naturais, às vezes para nossa proteção, caso um acidente pequeno, para evitar um acidente maior, e assim também os demônios. Eles podem produzir isso, desde que permita a providência divina. E isso pode depender dos nossos pecados ou não. Bom, o poder dos demônios sobre o homem. Em relação ao homem, os demônios só podem operar de modo direto e imediato sobre aquilo que nele é matéria, ou está necessariamente dependente da matéria. Então eles podem agir nas funções da vida vegetativa, nas células e tal, enquanto ligadas à matéria, e sobre a vida sensitiva, os sentidos, olfato, paladar, tato, etc., porque essa depende de órgãos corporais. Então, os demônios eles podem nos influenciar através de funções corporais, e como o corpo nosso está ligado à alma, isso vai influenciar a alma. Agora, o demônio ele não tem o poder de entrar na nossa inteligência, nem de entrar na nossa vontade. Né? Veja que interessante. Só o próprio homem ou Deus podem mexer diretamente na vontade humana. Mesmo que o maligno, por permissão divina, se assenhoreie do corpo do homem e entenebreça sua mente, como se dá na possessão, o demônio não pode obrigar alguém a pecar. É por isso que o pecado é sempre uma culpa da pessoa. O pecado é sempre uma culpa da pessoa. O demônio não pode obrigar alguém a pecar.
Agora, para mover a vontade do homem, esse é o último aspecto que eu queria tratar hoje, os demônios precisam, de algum modo, convencê-lo, persuadi-lo a praticar uma ação má, ainda que sob a aparência de um bem. Por isso que Nosso Senhor disse no Evangelho, né? Não tem mais aqueles que podem matar o corpo, tem mais antes aqueles que podem matar a alma. E tem um livro muito interessante aqui, eu não creio que ele ainda exista em português, não achei. Táticas do demônio e libertação. Como que Deus utiliza os demônios no plano da salvação, ou seja, como que as coisas que acontecem, que o demônio faz, se nós estivermos ligados a Deus, aquilo só concorrerá, no final das contas, para o nosso bem. Pode ser que no momento a gente não veja, que é tão difícil, que causa problema, mas se nós cooperarmos com os santos anjos, mesmo essas ações e esses acidentes causados pelos demônios, isso concorrerá para o nosso próprio bem. E uma coisa interessante que ele explica nesse livro é como que o demônio, para nos tentar, para nos atormentar por vezes, ele se utiliza com muita frequência dos hormônios, se utiliza muita frequência dos nervos, ou seja, coisas corporais, mas que vão ter uma ação muito direta sobre o nosso humor e depois sobre a nossa psicologia, e com isso pode nos influenciar e nos preparar um ambiente em torno de nós para que a gente diga sim à tentação. E aí a gente vê como o demônio é espertíssimo e como que nós, sem os santos anjos, não podemos ganhar essa batalha, que é uma batalha corpo a corpo, dia a dia, e é por isso que nós temos essas conversas. Muito obrigado, então, e amanhã nos vemos, se Deus quiser.